Lições bíblicas do ano de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Primeiro trimestre, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje, a aula de número 3, a encarnação do Verbo. Vamos lá para o texto áureo então dessa lição. Senhor, fala conosco mesmo, papai. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, pela vida de João. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor revelou para ele deixou escrito para nós. Que maravilha podemos estudar nesse tempo sobre esses escritos de João, Pai. Muito obrigado. Abençoa meu irmão, minha irmã, nos dá direção, nos dá livramento, mas abre o nosso entendimento, papai, para a simplicidade daquilo que o Senhor quis trazer através do Evangelho mesmo, da cruz do Calvário. Deus, que nós possamos, no nosso coração, ter esse compromisso de defender, papai, a verdade que o Senhor deixou para nós, em nome de Jesus, Pai. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vamos lá para a introdução. É muito interessante nós podermos ler essas cartas de João. A encarnação de Jesus Cristo é um dos temas mais discutidos, não somente por teólogos, mas também por estudiosos seculares. A natureza divina de Cristo, bem como sua humanidade, sempre estiveram em centro de polêmicas desde os tempos antigos da Igreja primitiva. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato, presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. E é muito interessante nós entendermos o porquê que as pessoas fazem isso. É para que realmente Jesus Cristo seja anulado da história. E elas nunca vão conseguir isso. Não se engane, esta estratégia de negar a encarnação de Cristo não tem outra finalidade, a não ser rejeitar também que ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, tornando-se a razão da salvação de todo aquele que crê. Pare um pouquinho agora e nós vamos ouvir agora um pedacinho do Evangelho de João, só para você entender. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que maravilha, meus irmãos! É preciso reafirmar o testemunho dos apóstolos de que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, andou com seus discípulos, operou prodígios e maravilhas, libertou aqueles que se encontravam cativos por Satanás, pregou o evangelho do reino, foi crucificado e morto, ressuscitou ao terceiro dia e depois de andar 40 dias com seus discípulos, foi assunto ao céu. Olha o que está escrito lá no livro de Atos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós. Olha que interessante, meus irmãos, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Está lá em Atos capítulo 10. Fique ligado, preste muita atenção, depois de tudo isso que você ouviu. Cristo veio porque já existia antes da fundação do mundo, pois estava junto com o Pai. Cuidado, então, com as coisas que você tem visto e ouvido pelo mundo afora. A apologética cristológica considera como inegociável a verdade de que Cristo possui natureza humana e corpo físico. Os apóstolos viram e tocaram. Viu o que eles falam lá? Nós comemos e bebemos com ele. Qual era a comida, qual era a bebida de Jesus? Ele fala certa vez com os discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem, fazer a vontade do meu Pai. É maravilhoso demais, porque nós estamos comparando aqui os escritos de João, já falamos sobre as cartas, no livro de Atos, e depois lemos aqui o princípio do Evangelho, para que você pudesse ouvir um pouquinho, se maravilhar com isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo que estava com Deus. Então, que este testemunho seja levado até os confins da terra, pregando o Evangelho. Aonde que Jesus mandou fazer? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Não somente as nossas palavras, mas principalmente o que? Por meio de nossas vidas, que é o testemunho que eles disseram ali. Nós estamos dando testemunho disso. Vamos em frente então. Negar a deidade absoluta de Cristo, sua ressurreição, e desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica, e também a nossa atual, é o objetivo deles. Eles querem tirar a nossa autoridade. O movimento herético, antigo e atual, não é novidade. Estejamos preparados para afirmar nosso compromisso com as verdades bíblicas. Como igreja, precisamos discernir quais são os objetivos e as implicações desses grupos. E só podemos contestá-los se soubermos realmente o que eles pensam e argumentam. Muitas vezes, uma visão distorcida e a falta do conhecimento, preste muita atenção nisso,
Você pode sim meditar na palavra, conhecer a palavra, mas o conhecimento profundo vai te ajudar sim. Lembrando sempre que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um conhecimento profundo das Escrituras facilita que essas doutrinas se espalhem até mesmo no seio da igreja. Precisamos combater isso. Deus convida seus servos em todas as épocas a assumir um compromisso com a verdade bíblica, que atesta a realidade da divindade de Jesus, um convite e uma responsabilidade para cada um de nós. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a divindade de Cristo, se preocupa em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano, ou seja, a plenitude de Deus através de Jesus Cristo é aquilo que Deus deixou para nós de mais maravilhoso. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns estilos de heresias daquele tempo. O docetismo. Você não precisa se preocupar muito com isso não. Só ouça, leia novamente se preciso, mas se você quiser estudar isso um pouquinho mais a fundo, faça isso. Mas não fique com isso muito no seu coração, porque são heresias, são pensamentos que fogem da realidade bíblica. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. O gnosticismo, conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Tem várias outras coisas que eles falam. O cristianismo liberal. O que era isso? Os cristãos liberais são, no entanto, extremamente relutantes em falar sobre a autoridade da Bíblia, e isso os deixa sem uma fonte ou norma objetiva para as crenças e as doutrinas cristãs. Alguns heresiarcas, pessoas que realmente falavam esse tanto de coisa a respeito, sem base, sem fundamento, mas espalharam essas doutrinas durante muito tempo. Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus, ou seja, Maria está fora da história, Jesus não nasceu da Virgem Maria. O Saturnino, ele era gnóstico, ele ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião, ele negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea, ou seja, que é celestial, que é sublime. A história, o credo da Igreja Católica, ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Só até aí. Eu deixei tudo escrito para você, porque muitas vezes a gente entende que isso é algo que nós não devemos saber. Não, nós podemos saber sim, mas com maturidade. Então ele começa muito bem e cita aí Pôncio Pilatos. Vamos falar agora sobre a união hipostática. O que é esse nome tão esquisito? Ele descreve a união entre as naturezas humana e divina da pessoa única de Jesus. Na encarnação, ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, não é um melhor do que o outro. Eles complementam as informações e trazem as mesmas informações praticamente de forma de visão diferente. Eles apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João, o apóstolo João, não é desse João que João fala no início. É até engraçado isso. João Batista veio preparar o caminho, mas o apóstolo João estava escrevendo, no princípio era o verbo. Então tenha bem separado na sua cabeça isso. João reforça o aspecto divino de Jesus Cristo. Os três primeiros expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela como interiormente. O Evangelho de João é uma interpretação de Jesus, se nós formos considerar. Tanto que João é que escreve para nós: Deus
é amor. João, o que ele faz? Ele relata que o verbo já existia mesmo antes da criação. Lembra lá de Provérbios que fala que Jesus era o arquiteto? Eu era o seu arquiteto no princípio de tudo? É maravilhoso demais isso. Então, ele nunca perde de vista que o verbo se fez carne e, além de tudo isso, habitou entre nós. Isso é espetacular demais. Os escritos de João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o gnosticismo, o docetismo e muitas outras heresias surgiam a todo vapor. Os mórmons, há informações que contradizem um pouquinho. A Igreja da Unificação nega o nascimento virginal de Jesus. O argumento que contraria o Antigo e o Novo Testamento. Os profetas falaram disso, e a Virgem dará à luz um filho. Lembra disso? Pois é, no Novo Testamento também as revelações. Então eles contradizem isso aí. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Falam que um sósia foi levado até a cruz. Meu Deus, quanta confusão. Basilides, que era egípcio, declarava que Simão o Cireneu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. Então, meu amado, minha amada, preste muita atenção. Por que eu entrei nesses detalhes? A lição entra nesses detalhes, mas eu não quero que a sua cabeça se confunda. São coisas que eles dizem, são coisas que eles falam, eles não têm base para isso. Mas o que ia acontecendo? Eles iam enredando as pessoas, eles iam falando. Por isso que na aula passada nós falamos sobre Paulo ali escrevendo aos Gálatas. Depois falou assim: olha, muito me admira que vocês tenham passado do Evangelho para essas coisas. Então os apóstolos estavam ali observando cuidadosamente cada ensino que era passado à frente. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de modo realmente concreto, de modo que a gente possa viver o Evangelho dentro de nós e saber discernir as heresias desse mundo hoje. Vamos lá para a conclusão, então. Muitos outros historiadores não cristãos, judeus e romanos, por sua vez, atestam a morte do Salvador. E olha que interessante. Flávio Joséfo fala sobre a história de Pôncio Pilatos e associa essa história à morte de Jesus. Outro historiador romano relata que Cristo foi executado no reinado de Tibério César pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, esse homem chamava-se Tácito, viveu entre 55 e 117 depois de Cristo. Ele fala sobre a história também de Pôncio Pilatos. Lembra que a gente viu lá o credo? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Então, se faz parte da história através de Pôncio Pilatos, Jesus faz parte da história. Como é que eles questionam isso? Que ele era uma aparição, que ele era isso, que ele era aquilo, para quê? Para tentar fomentar, para tentar realmente discutir coisas que não têm base nenhuma. Vamos lá. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Está lá em Atos. A Bíblia é sobrenaturalmente inspirada por Deus e infalível e normativa em todas as questões que dizem respeito à salvação. Preste muito cuidado com isso, para você não achar que nós estamos falando de algo que não tem base. Tem base sim, normativo, para você poder seguir uma vida plena diante de Deus. De modo geral, é definida como o relacionamento de uma pessoa com Deus, e o seu cumprimento a nível pessoal é sem comparações. Ela é singular dentre os livros por ser a palavra escrita de Deus, diferente em espécie, não somente em grau, de outros livros importantes. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. Que homem foi esse? Adão. E pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano. Eu vou te dar o versículo daqui a pouco disso aí. Jesus se encarnou,
fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Meu querido, minha querida, é simples. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Nós estendemos um pouquinho essa aula, mas é muito importante que você entenda que o que o mundo fala não representa o que nós temos dentro de nós, o que? A essência de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Pregue isso, anuncie isso, creia nisso e viva uma vida plenamente abundante. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.